Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje vamos trocar uma ideia sobre o Tigar. Mais um mês acompanhando o fundo, ver como é que ele tá, dar uma olhada no relatório, aquela coisa toda que a gente já tá acostumado. Tigar, galera, que tá numa época de vacas magras aí. A gente vai até ver no relatório, eles trazem aí um cenário, você olha e você fala assim, pô, né, não tá fácil, não tá fácil mesmo a coisa para eles. Mas faz parte, Selic alta desse jeito acaba deixando o fundo numa situação bem delicada. Então a gente vai lá, vamos dar uma olhada no relatório, conversar um pouquinho. Vou aproveitar também, né? Vocês estão ligados, vou fazer meu jabá aí da nossa casa de análise, que hoje, sexta-feira, dia 13, que é o dia que vocês estão assistindo, é o último dia do nosso cupom de lançamento, galera. Então, aproveitem aí, não deixem de aproveitar, é o último dia. Depois de hoje, teremos o preço cheio, beleza? Então, vou só mostrar para vocês, ó. Esse é o site da casa de análise, lucasfreeresearch.com.br. O foco da casa, né, é manter aquela pegada 100% isenta, do jeito que vocês estão ligados que eu já trabalho aqui no YouTube. E o cupom de lançamento, turma, tá aqui, ó, é o lançamento 10, tanto na assinatura mensal quanto na anual. Usando esses dois cupons você vai ter 10% de desconto. Então aproveitem que hoje, né, é o último dia. Tigar, galera, Tigar, a cota deu aquela mergulhada gostosa, né? Chegou a bater R$75, agora já se recuperou para próximo de 90. O fundo vem pagando aí estáveis R$1 por cota já desde o início do ano, né? A situação do fundo segue delicada aí, eles estão se resguardando dado o cenário macro, que não está muito bem. Eu vou mostrar para vocês nesse relatório, eles trouxeram uns dados de macro, que eu acho que é bem interessante para a gente entender por que o fundo tem que capar a distribuição nesse momento, por que o fundo está com o pé no freio nesse momento e com a famosa bundinha na parede. A gente vai ver já já. Enfim, todos os dados deles estão aqui. Tem a taxa de administração e gestão aqui que é puxada, isso é um ponto de crítica desse fundo, né? São as taxas puxadas, que um resumão, o fundo pagou R$1 por cota, patrimonial 112, cota mercado está vendo próximo de R$90, tá uma gordura legal frente ao patrimonial, são 157 mil cotistas, uma liquidez de quase 5 milhões. Movimentações, galera, que ocorreram no mês, basicamente na carteira de crédito, né? Venderam os CRIs e compraram outros. Basicamente isso, não teve muita novidade não. Aqui está no macro, muita coisa que não vem ao caso, o que acho que é bem legal, onde eles falam, é isso aqui, né, que a Selic alta do jeito que tá, né, impacta diretamente o setor imobiliário, né, tomar crédito é cada vez mais difícil. Aí ele fala, aumento do custo de financiamento desacelerar as vendas, e a velocidade das vendas, que é medida por esse indicador VSO trimestral, venda sobre oferta, né, caiu, né, de 10% praticamente para 6%, né? Teve uma queda boa aí. Então aqui ele mostra, ó, olha só que interessante. Taxa Selic, taxa média de juros aquisição. Então olha só, né, o gráfico. Por lado da oferta, o aumento do custo de crédito leva o custo dos projetos, consequentemente pressionar as margens dos desenvolvedores. É aquela coisa, né? O cara precisa pegar um empréstimo, fazer alguma coisa e tal, não sei o quê. Ele tá ferrado, né? Ele está ferrado. Então, a gente vê aí como é que tá ficando caro a fazer qualquer tipo de financiamento. Também o acesso ao crédito está ficando cada vez mais difícil, né? Ele comenta aí também que o sistema brasileiro de poupança e empréstimo aí não está muito legal, tendo muito saque da poupança e tal, e aí, né, tá ficando um pouco mais difícil, e o mercado tá tendo que ir em direção a outras estratégias, né, fazendo NCI, tem que fazer CRI, tem que fazer LIG, enfim, a gente tá aumentando essa participação nessas outras classes, enquanto o saldo da poupança segue em queda, né, e lateralizando. Com isso, fica mais difícil, né? Além de ficar mais difícil, tem um aumento das exigências relacionadas ao controle de transparência, compliance, análise de crédito. E aí, às vezes, aquele devedor que não é muito bem visto na praça, esse cara fica com crédito cada vez mais escasso ou mais caro. E aí ele explode, porque ele não dá conta. Ou porque ele explode porque ele fica sem crédito, ou ele explode porque ficou muito caro e aí, no final das contas, a conta não fecha, né? Então, dado esse cenário todo,
a gestão, né, adotou uma postura mais conservadora na distribuição de lucros, porque é aquela coisa, né, eu seguro o lucro da operação, porque se eu precisar de dinheiro em outra operação, eu vou lá e trabalho esse dinheiro, né, eu vou trabalhando esse dinheiro e tal. Então eles estão monitorando as vendas, tal. A gente vai vendo embaixo no gráfico de vendas que tá, cara, tá bem abaixo do que eles esperavam, né. Então aqui, uma visita de um empreendimento do Tigar, né, esse condomínio aqui fechado, legal, lá em Campina Grande. E aqui a gente vê de cada uma das classes. Olha só que interessante. A parte de urbanismo, né? Venderam 203 unidades. Você fala, pô, né? Legal. Mas você olha só, histórico de vendas, loteamento. Azulzinho é o que eles esperavam vender. O azul escuro é o que vendeu. Olha só como é que tá abaixo, ó. Abaixo, abaixo. Tudo abaixo, ó. Claro que no lançamento vendeu muito aqui. Mas no geral, se você puxar, o último mês que vendeu mais do que esperado foi aqui, em agosto passado. O restante está tudo abaixo das expectativas, né? A inadimplência está sob controle, ok, isso é bom, né? Pelo menos isso, pelo menos a inadimplência não está descaralhando, porque se tivesse aí ia começar a ter problema. No Cipasa Nova Colorado também, mesmo o fenômeno acontece, né? De expectativa de vendas e quanto está vendendo, olha só, a última vez que vendeu mais do que esperava, nem está nesse gráfico. Tem mais de ano que os caras não vendem o que eles esperam, né? Tá vendendo bem abaixo. Isso aí para a empresa é ruim, galera, porque a empresa tem um orçamento. A gente vai vender quanto? Vou arredondar os números aqui. A gente vai vender 10 milhões por mês. Cara, se você tá vendendo 8, tem 2 milhões, você tem que tirar de algum lugar. E se você não tiver caixa, fudeu, né? E aí você vai ter que diminuir a velocidade de obras, diminuir a velocidade de obras, fica mais difícil você vender. Então vai ficar tudo mais engessado. Então por isso que a gente tem que ficar esperto com isso aqui, né? Com essa situação. Claro, pode ser que eles tenham jogado a expectativa muito para cima, muito otimista. Ok, mas a grande questão é essa. Que a expectativa que está aqui atual, né, não está sendo cumprida. E isso acaba atrapalhando, né? Porque é aquela coisa, quando eles vendem uma unidade, de um projeto qualquer que seja, nessa unidade tem duas coisas que vêm dela, né? Tem o lucro e tem o principal. Então vamos imaginar, vou pegar aqui um exemplo, desses 20 milhões aqui que eles queriam vender, que venderam só 14, vamos imaginar que seja 50-50 para facilitar as coisas. 10 milhões ia ser lucro, 10 milhões ia ser principal. O lucro é lucro, né? E o principal ele usaria para bancar as outras obras. Se ele está vendendo só 14, em vez de ter 10 e 10, ele tem 7 com 7. A distribuição do fundo reduz e a grana que ele precisava para usar outros projetos também reduz. Então ele tem que diminuir a velocidade das coisas, né? Então é mais ou menos isso que acontece aí nessa situação. A incorporação, mesma coisa, ó, aqui, olha só. Mesmo fenômeno. Então a incorporação ainda tá pior, né? Tá tipo metade. Então, assim, isso tudo atrapalha o fundo a conseguir performar de forma satisfatória, né? A gestão tem que ir calibrando as expectativas, calibrando tanto na velocidade de obras dos novos projetos, porque se eu não estou vendendo tanto quanto eu espero, eu não consigo executar tanta obra quanto eu preciso, né? A não ser que eu torre o caixa, né? E eu não estou vendendo tanto, não tenho tanto lucro quanto eu preciso, quanto eu gostaria, então eu tenho que capar a distribuição. Então o impacto ele é duplo, né? Pelo menos, como eu falei, a inadimplência não está indo embora, a inadimplência está de certa forma sob controle. Já esteve pior, né? Esse laranja é a inadimplência do portfólio como um todo. Ela já estourou um pouco para cima e agora caiu. Recuperaram ela. Mas, né, se ela começar a dar sinais de alta, já é difícil. E, cara, com Selic a 15%, né? Não tem muito o que fazer. Aqui na parte de multipropriedade também, né? Tá indo aí as vendas bem tímidas. Inadimplência pelo menos sob controle. Na parte de crédito, a gente vê durante o mês eles venderam 2 CRIs e compraram outros 4, todos que já tinham no portfólio do fundo. Aqui questão de rentabilidade, tá, o fundo apanhou bastante, né? Se recuperou um pouquinho. Tem jeito, né, cara? Depois daquela cota caiu tanto, não tem como ficar falando de rentabilidade nesse momento, né? A hora que a cota se recuperar, aí é outra história. As distribuições que estão em R$1, né, e devem ficar nesse patamar durante um bom tempo, não se animem. Fundo com 157 mil cotistas, vem perdendo cotistas, é aquela coisa, né? Quando o Tigar tiver R$130, aí ele volta a ganhar cotistas desse jeito assim, ó. É batata. Agora que tá a preço de banana, o pessoal tá vendendo. Aí quando tiver caro, o pessoal volta a comprar. É padrão.
né? Aqui a receita por tipologia a gente vê, né? O grosso mesmo vem dos projetos de equity, né? Tem pouca coisa que vem de crédito e o restante, mas o foco é equity. E aqui ele gerou 94, pagou R$1 no primeiro semestre, 399 com 4. Então tá casadinha aí a distribuição, né? A gente precisa ficar só de olho no restante do ano, né? Agora nós estamos chegando no topo, né, da Selic, então a gente vai aguardando para ver, né? Aquela coisa. Antes a gente tinha, a cada alta da Selic ia pressionando mais e mais e mais e mais tudo, né? Todos os projetos, compradores e tal. Agora que a Selic muito provavelmente parando próxima de 15, pelo menos para de aumentar a pressão. O cara tá com a faca no pescoço, mas você não tá lá enfiando a faca cada vez mais. Você parou de enfiar a faca, né? Mas, de todo jeito, tem que ver como é que vai ser, né? São 210 ativos, cara, super grande esse fundo, tá? Não tem nem o que falar, já comentei com vocês que é praticamente impossível você acompanhar os projetos desse fundo assim, na vírgula, né? Se você não confiar na gestão e tal, esquece, cara, você não consegue. Você vai ficar maluco. E é o que é, né? É muita coisa, cara. É muito projeto dentro desse fundo, né? Então, é meio trabalhoso. É aquele vagão de investimentos, né? Uns prédios que ele já fez e tal. Aí você consegue ver, ó, a TIR das operações. Esse aqui teve uma TIR muito boa, de 35%. Né? Esse prédio aqui eu já vi lá em Goiânia, bonitão, gigantesco esse negócio. Gigantesco esse prédio. Enfim, então é isso, galera. Mais um mês aí acompanhando o Tigar. Qualquer novidade que venha a ter do fundo e tal, possível aumento ou redução da distribuição. Muito mais fácil ele reduzir do que ele aumentar nesse momento. Mas enfim, qualquer coisa a respeito da distribuição, a gente volta aqui, comenta, né? Troca uma ideia sobre o fundo Tigar, que, né? Cenário, a gente já viu, deixa tudo mais difícil. Não tem jeito, galera. Não é culpa do Tigar. Ele não pode fazer. Não tem muito que ele possa fazer nesse momento. É normal, cara. As incorporadoras estão todos se ferrando nessa história. Né? Tá todo mundo com a corda no pescoço. Né? A pessoa física que quer comprar um apartamento, alguma coisa assim, os juros estão lá no caixa prego. Então, tipo, como é que o cara vai fazer, né? Como é que ele vai comprar? Como é que ele vai financiar alguma coisa com essa Selic lá em cima? Não tem jeito. Então, não tá fácil para ninguém, nem pro fundo e nem pro comprador na outra ponta. Por isso que a gente tá vendo aí a situação do jeito que tá. Mas é isso, né? Qualquer coisa eu volto aqui e comento com vocês, beleza? Então, se gostou, já sabe, se inscreva no canal. Se gostou mais ainda, venha ser membro e venha conhecer a casa de análise aqui do canal. Valeu, fui!